Essa aqui é a Carla, que casou com um gostando de outro. Mas a grande verdade, gente, é que ela casou com 15 anos de idade, com um cara muito mais velho, porque ela vivia uma repressão gigantesca na família dela, e essa foi a forma que ela encontrou para ser livre. Como assim? Pois é, a história da Carla é uma história inspiradora. Eu poderia passar horas ouvindo ela, porque ela é muito boa contando histórias e tem vários plot twists. Então vem assistir essa história, já se inscreve no canal, deixa seu like e vai comentando ao longo do vídeo. Bora, 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 bora. Eu me casei com uma pessoa gostando de outra. Me casei. Vamos lá pra essa história. Pra vocês entenderem o contexto dessa história, antes de mais nada, vocês precisam conhecer um pouco da minha realidade, da minha história, antes de eu casar com essa pessoa. Vamos lá. Eu fui uma criança e um adolescente que não tinha liberdade nenhuma. E a liberdade que eu falo é liberdade de ir pra uma igreja, quando eu já tava uma mocinha, de receber uma amiga em casa pra fazer um trabalho de escola. Eu não tinha essa liberdade. Eu era realmente muito presa. Quando eu comecei a ficar mocinha, namorei com um rapaz. E esse rapaz era o xodó da minha mãe. Minha mãe era apaixonada por ele, meus pais apaixonados por ele. Só que tinha um detalhe. Ele era muito ciumento, muito possessivo. Eu acabei o namoro com ele. Várias vezes eu acabei o namoro com ele, ficava acabando e voltando justamente porque os meus pais gostavam dele. E eu, pra ter um pouquinho de liberdade, voltava, porque quando eu terminava o namoro, era um inferno minha vida. Era um inferno. Aí terminei o namoro com ele, comecei a namorar um rapaz de 14 anos, da minha mesma idade. Aí cheguei pra minha mãe e falei pra ela: fulano de tal, é filho de fulano de tal que ela conhecia, vai vir aqui me pedir namoro. Quero aquele homem, aquele macho aqui, aquele moleque, aquele maloqueiro, ladrãozinho safado. Ladrãozinho safado. Eu fiquei morta assim porque eu não tinha uma intimidade com os meus pais pra eu dizer: como assim? Como é que a senhora sabe que ele é um ladrão? Ele roubou quem que eu não tô sabendo? Eu fiquei assustada, né? E vi que minha mãe não ia deixar. Ela foi muito relutante, assim. Fiquei com medo da minha mãe e fiquei namorando com ele escondido. A gente estudava na mesma sala. Quando minha mãe descobriu, eita, minha Nossa Senhora, não gosto nem de lembrar. Ela me batia muito. Nesse dia ela não me bateu, mas ela me botou de castigo. E eu fiquei em cárcere privado praticamente. Por quê? A gente tinha uma área na frente de casa, né? Tinha a porta, tinha a área e a grade. Minha mãe não deixava eu varrer nem na área. Eu varria da porta da casa pra dentro. Porque o pai desse meu namoradinho morava em frente à minha casa. E vez ou outra ele ia lá. Então minha mãe achava que vez ou outra ele poderia aparecer lá e a gente se ver, se falar. Então ela não deixava eu sair na porta. Passou-se 15 dias, ela me tirou da escola pra eu não estudar. Completamente isolada, eu fiquei do mundo, gente, sério, eu não podia receber amigos já antes, eu não podia ir, dessa vez que não podia mesmo, não podia sair. Se ela precisasse que eu comprasse alguma coisa na vendinha, não podia. Nossa, gente, mas que difícil, né? Tipo, a mãe dela não deixava ela fazer nada porque não queria que ela se relacionasse. Mas não podia nem varrer ali na porta de casa, não podia fazer nada. É um conservadorismo muito grande. Deve ter sido difícil crescer de uma maneira onde você é reprimida dessa forma. E é engraçado, né? Porque ela tá falando que ela quer contar a história dela pra explicar por que ela casou com um gostando de outro. Será que ela foi forçada a casar com esse um? Que foi as pessoas que finalmente os pais dela aceitaram pra estar do lado dela? Então tudo era isolado dentro de casa. Aí com uns 15 dias, mais ou menos, eu acho que essa média assim, eu fugi de casa. Com 14 anos de idade. Nem sei onde foi que eu fui encontrar coragem. Fiquei desesperada. Com 14 anos, minha gente. Na minha cabeça, eu achava, se eu fosse pra casa de uma amiga minha, que eu considerava a mãe dela como minha mãe, que eu chamava ela de mãe, eu chamo ela até hoje, ela de mãe. Se eu fosse pra lá, ela ia me aceitar lá na casa dela. Meu Deus. Aí, quando chegou lá, deixei minhas coisas lá na casa dela. Disse que queria passar uns dias lá na casa dela, mas que eu ia resolver umas coisas quando eu voltasse. Eu falava pra ela. Resultado. Passei o dia conversando com meu namorado, com as minhas amigas que eram as amigas em comum. A gente ficou por ali, pelo bairro que a gente estudava. Aí, umas 4 horas da tarde, eu disse: agora eu tenho que enfrentar, né? Vou pra casa da minha amiga. Quando eu cheguei lá, tava meu pai, minha mãe, uma tia minha e um tio que veio até de Recife. E eu pensei: pronto, lascou, agora eu vou levar um cacete maior do mundo, vou apanhar muito e vou morrer do cacete agora, e vai ser na frente de todo mundo. Já esperava eu apanhar muito. Aí minha mãe começou a chorar: por que você fez isso? Que não sei o quê. Eu não apanhei porque tinha gente lá, porque senão eu tinha levado uma coça, um cacete. Deu sorte, né? Deu sorte de ter outras pessoas que aí os pais ficaram assim de querer bater nela. Agora, você vê, ela foi reprimida a tal ponto que ela teve que fugir de casa. Quem nunca, né?
Quem nunca, como adolescente, não fez uma merdinha? Mas, menina, eu tô muito curiosa pra saber como isso vai levar no casamento dela. Eu só calada, com medo de apanhar. Fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, a conversa já foi diferente, já foi mais grossa, né? Eu não apanhei, mas a conversa já foi um pouco mais ríspida. Minha mãe disse a mim: eu sei que você fugiu por causa daquele nojentinho, daquele maloqueirinho. Eu vou lhe dar 2 opções. E eu era muito CDF. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar. Então, uma coisa que minha mãe sabia era que se me tirasse da escola, aquilo me matava. Aí ela foi e disse: você vai ter 2 opções. Se você quiser ficar com seu namoradinho, marginalzinho, você não vai voltar pra escola. Você vai namorar, mas você não volta pra escola. E se você quiser estudar, aí você volta pra escola, porém eu não aceito ele. Não quero você namorando com ele. Eu respirei fundo, pensei direitinho, era o que eu queria estudar, eu queria um futuro. E aí eu pensei, né, eu disse: eu quero estudar. Voltei a estudar. Quando eu voltei a estudar, ela me transferiu pro horário da noite, que era a 7ª série na época, pra eu não ter contato com ele. E no outro ano ela me trocou de escola, pra eu não ter 0 contato com ele. Eu ainda fiquei com ele, me encontrei com ele umas 2 vezes, mas como eu tinha muito medo da minha mãe descobrir e eu sair da escola, aí eu pensei, se ela descobre, eu saio de novo da escola, ela me prende de novo. Eu tinha 14 anos, minha gente, eu era uma adolescente que não tinha futuro, não tinha um trabalho. Eu adorei a educação positiva da mãe. Olha, se você quiser estudar, você pode estudar, mas aí você não pode namorar. Mas se quiser namorar, você não vai estudar. E isso é perigoso, porque ela, como uma adolescente de 14, 15 anos, como ela mesma diz, que não tinha muito futuro e tudo mais, ela poderia simplesmente escolher o namoradinho e ficar triste, né? Com o futuro dela. Ela foi bem sábia e bem madura, como uma adolescente, de escolher, de fato, o estudo. Pelo menos isso, né? Gostei, pô. Você vê, não é uma adolescente tão sem noção assim. Não tinha nada. Continuei presa, minha gente. Vocês não imaginam como foi difícil. Mesmo eu indo pra escola, eu era vigiada. Tinha gente na escola que ficava de olho em mim. Sabia todos os meus passos. Eu não tinha, assim, uma liberdade. Eu acho que na cabeça da minha mãe, o sinônimo de liberdade pra ela era promiscuidade. Várias vezes ela dizia que eu nasci pra ser quenga. E eu ficava pensando, meu Deus, eu só queria ir pra escola. Eu só queria ir pra igreja. Eu só queria liberdade, sabe? Meu tio começou a me levar pra igreja, o grupo de oração. Quando ele ia me buscar e me trazer pra casa, ela permitia que eu fosse. Quando ele só ia me levar ou só me trazer, ela não permitia de jeito nenhum que eu fosse, porque 0 confiança em mim. Ela não queria que eu voltasse pra casa sozinha, porque acho que na cabeça dela ela pensava que eu ia quengar com o macho na esquina. Chego na igreja, conheço esta pessoa que se apaixonou por mim. Um homem muito mais velho do que eu. Não muito mais velho, mas ele era 13 anos mais velho do que eu, só que aparentava ser muito mais. Pô, se ela tinha 14, 15, conheceu um cara 13 anos mais velho do que ela? 13? É bem mais velho. Muito envelhecido, muito bacana naquela época. Mas eu não me identifiquei, que não gostei, achei um homem horrível, achei feio demais. Gente fina, mas feio demais. E era feio mesmo. Aí as meninas, que eram minhas amigas, disseram: Carla, fulano tá gostando de tu. Eu disse: não, minha gente, esse homem vai feio, não quero não. Homem vai feio da água, não quero nada. Só que aí meus pais conheceram ele. Quando os meus pais conheceram ele, se apaixonaram por ele. Eu pensei, se eu começar a namorar com ele, meus pais vão deixar eu vir pra igreja, ir pros encontros dos jovens. Será? Gente, como é que aí os pais acham um menino de 14 anos um marginal, mas um cara 13 anos mais velho do que a adolescente, ou seja, ela tinha lá seus 15 anos e o cara 28, eles gostaram do cara? Que isso, gente? Século 20? Que isso? É a idade medieval? Nessa época, meus pais conheceram este dito cujo que eu casei. Horrível. Não era bonito. E eu novinha, com 14 anos. Eu digo, eu quero esse homem vai feio nada. Só que, quando os meus pais conheceram ele, Ave Maria, botaram ele no céu. Fulano de tal é maravilhoso. Fulano de tal isso. Só se falava em fulano de tal dentro de casa, mas ninguém sabia que ele queria namorar comigo. Eu, clim, acendeu a luzinha. Se eu namorar realmente com ele, pode ser que pai e mãe deixou eu ir pra igreja, sem essa pressão. Porque eu só ia realmente se meu tio viesse me buscar e me trazer. Aí eu ficava à mercê disso, entendeu? Aí eu pensei, mãe vai deixar eu ir pra igreja. Vamos ver se vai dar nisso. Aí eu fui dando corda pra ele. Dei corda. Caiu em todas as cordas que eu dei pra ele. Aí, num encontro desses, de jovens, a gente se beijou. E ele disse que tinha interesse, que queria namorar comigo. Aí eu disse, sábado tem um encontro assim, 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 você vai conhecer os meus pais. E aí você decide se você quer me pedir em namoro.
Você tem até lá. Isso era uma terça, por exemplo. Aí ele disse, tá certo. Quando foi no sábado, teve uma apresentação, meus pais foram. Aí conversaram com ele pessoalmente, ele veio conversar com os meus pais. Aí os meus pais começaram a se ligar, que talvez tivesse rolando ali um clima. Naquela época não tinha telefone, minha gente. Ou era um recadinho que a gente mandava por alguém, ou um bilhetinho, ou quando se encontrasse pessoalmente. Dei o endereço, ele foi bater na minha casa, falou com os meus pais amaram. Amaram. Show de bola. Aí comecei a namorar com ele, pronto. Vez ou outra que minha mãe cismava e eu tinha que levar minha irmã para algum evento, porque ele era músico e cantava. E eu queria cantar na igreja também, então ele me introduziu nesse mundo. Quando a gente começou a introduzir um namoro, ele viu que eu tinha um interesse em cantar, e aí ele tocava e eu cantava em alguns eventos da igreja, em casamentos e tal. Comecei a perceber que não ia dar certo, que eu não gostava dele, que ele era uma pessoa bacana naquela época. Não era isso que eu queria pra mim, eu não queria ficar com aquele homem. Eu tô chocada com o nível de necessidade que ela teve que ser estratégica pra ter um namorado que os pais dela aprovassem só pra que ela pudesse participar das coisas da igreja com liberdade. Ou seja, um homem mais velho, ela uma adolescente, e aí ela se sente segura de namorar um cara qualquer, músico, aí sim poderia falar um monte de coisa, né? Mas não, só pra ela poder ter liberdade de ir pra igreja. Que é isso? Eu tô chocada. Minha mãe um dia falou assim, eu vou pra praia. Só que ela queria ir pra praia no meio do ano, parece. Não sei se ela tava de férias, não lembro o que era. Aí eu disse, mãe, eu não posso porque eu tenho provas. Só que eu disse isso, eu não tinha provas. Eu disse isso pensando, mãe, tem que me deixar, porque quando mãe me deixar em casa, eu vou terminar o namoro com esse homem. Ele já tinha me dado anel de compromisso. Mãe disse, eita, eu vou deixar tu com quem? Vou deixar tu com teu avô. Fiquei na casa do meu avô. Ele dava aula de religião, não meu avô, meu ex-marido. Ele dava aula de religião numa escola e eu estudava em outra escola do lado. Eu não tive coragem, eu era muito imatura, minha gente, muito imatura. Não tive coragem de terminar o namoro com ele. Botei o anel de compromisso dele dentro de um envelope com a cartinha terminando o namoro. Ele ficou louco, veio atrás de mim. Eu disse às minhas amigas, diz a ele que eu fui embora já. A gente não conversou. Eu disse, espera que eu vou saindo, ele me pegou na saída, né? Aí a gente conversou, eu disse que não dava certo e tal. Pronto, a gente teve essa conversa. Quando minha mãe chegou, eu disse, agora como é que eu vou dizer que eu terminei esse namoro? Eu não pensei nessa consequência de dizer pra minha mãe que eu tinha terminado esse namoro. Eu não pensei nisso. E ela tá achando estranho, porque Eita, esse é o nome. E ela achando estranho porque fulano não apareceu. Eu disse, mãe, eu terminei o namoro com fulano de tal. Ela disse, é o quê? Aí começou aquele cabaré dentro de casa, defendendo ele, que ele era um homem bom, queria saber o motivo, que não sei o que, que não sei o que. Eu não consigo gostar dele, não dá certo e tal. A frase que eu vi, ele é um homem bom, você que não presta. Eu tinha 14 anos, lembra disso. Gente, amiga Carla, que isso, Carla? Que isso? Ele é um homem bom, você que não presta? Como é que uma mãe fala isso pra uma filha adolescente? Que isso, amiga? Sei direitinho. Tá me dando crise de ansiedade lembrar disso. Aí fiquei com aquilo matutando na minha cabeça. Aí veio um amigo lá em casa, um amigo da minha mãe, que era meu também. Aí eu fui dizer a ele, eu disse, fulano, tu vai na casa de fulano, pede pra ele vir aqui, por favor. Fulano veio no outro dia. Ele disse, olha, sei que eu terminei o namoro, foi uma coisa assim, quase sem explicação. Eu não falei com essas palavras bonitas, porque eu não tinha maturidade na época, mas eu disse algo assim. Aí eu disse, eu sei que eu terminei o namoro, tal, não sei o quê, mas eu gostaria de voltar. Agora, com uma condição. Se a gente voltar 3 meses pra gente casar. Porque foi a única forma que eu vi de ter liberdade. Foi a única forma que eu vi de ter liberdade. Aí ele disse, como é? Tu termina o namoro comigo por carta e simplesmente diz pra mim que quer voltar agora e se quando voltar quer casar. Eu disse, é isso mesmo, você decide. É pegar ou largar, você escolhe. Ele disse, eu preciso pensar. Eu disse, pense e me diga. No outro dia ele me deu a resposta, eu aceito. Eu disse, pronto. A gente se organizou, casou. Meu Deus. Vocês não sabem o pior. Ele mora... Amiga, você casou com 15 anos. 15 anos. Só pra ter a liberdade, preferir ficar com um cara feio que você não gostava do que ficar na sua família. Você não se sente segura na sua própria família. Isso é muito absurdo. Meu Deus. Vocês não sabem o pior. Ele morava numa comunidade religiosa. E nessa comunidade, todos viviam de doação. Ninguém trabalhava. Eram missionários, viviam para pregar a palavra de Deus e sobreviviam da bondade do povo. Se o povo tivesse vontade de dar comida do dia, a gente tinha. Se o povo tivesse bondade de querer dar
Roupa a gente vestia. Eles, né, no caso. E aí eu sabia que eu ia pra essa realidade, mas na minha cabeça eu tava tão desesperada pra sair da realidade que eu tinha na minha casa, que eu achava que aquilo ia ser lindo. E eu tava vivendo isso dentro da igreja, eu ajudava eles, eu já tava convivendo com eles da comunidade. Então eu achava que tudo ia ser maravilhoso, que tudo ia dar muito certo. Na minha cabeça ia dar muito certo. Porque eu ia ter liberdade, fazia 8ª série na época. Já tinha conversado sobre meus estudos e ele... Mano, 8ª série, foi se casar. 8ª série. Vocês pegaram, né? Vocês entenderam, né? Eu sei que eu tô parando toda hora pra falar a mesma coisa. Porque eu tô chocada. E isso parece história de filme. Tô lendo um livro agora que é justamente isso. Os caras de 40, 50 anos pegando menininha de 12 anos pra casar. Tipo, coisa do passado. O que é isso? Não, você vai estudar, não vou proibir você de estudar. Pausa aí nisso aí. Organizamos nossa festinha, tivemos muitas doações. Sei que a gente conseguiu, vestido de noiva, tudo. E eu com muito medo. Quando eu vi que aquilo tudo estava acontecendo, eu pensei, o que é que eu tô fazendo? Meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Eu só tinha 15 anos quando eu fui casar com ele. Essa história começou com 14. Mas eu já estava ali no altar. Então eu não queria fazer ninguém passar vergonha. Eu fui criada pra não deixar os outros sofrerem, mas eu podia sofrer. Eu fiquei, todo mundo vai passar vergonha, ele vai passar vergonha. Meus pais vão me matar depois, eu não tenho pra onde ir, eu só tenho 15 anos. Eu tenho uma tia que ela me conhece só de olhar. Aí minha tia foi e percebeu que eu não tava feliz com isso. Na escadaria da igreja, onde eu tava subindo, você tem certeza que é isso que você quer fazer? E eu disse, tenho, tia. Mesmo com tudo isso que eu tava sentindo, eu disse, tenho, tia. Ela disse, Carla, tá na cara que você não quer casar. Eu disse, não, tia, eu quero sim, quero. Ela disse, você tem total apoio. Se você quiser desistir, você vai pra minha casa agora comigo. Só que eu pensava, eu sou menor de idade. Minha mãe vai me buscar na casa da minha tia e vai me tirar de lá de dentro da casa dela arrastada, com vestido de noiva e tudo. Vai dar em mim com o vestido de noiva. Eu disse, não, tia, eu vou casar. Casei. A gente ganhou uma viagem, lua de mel, pra passar uma semana na praia. Tô precisando fazer um botox. Aí... Próxima parte. De todo o meu coração, a gente já fez vídeos aqui sobre pais liberais, né? Eu tô pra fazer o vídeo, tô devendo pra vocês, eu vou fazer sobre pais conservadores, mas eu acho que a Carla não tava brincando quando ela contou a história dela, dizendo que ela basicamente vivia em cárcere privado, porque a não ser que seja uma coisa, um drama muito forte de uma adolescente que só quer sair daquilo, porque a gente quando a gente é adolescente, a gente quer, o mundo vai ser melhor quando eu for adulta, quando eu sair da casa dos meus pais e tal. Mas pelo que ela tá falando, ela tava vivendo uma situação muito, muito, muito repressora mesmo, a tal ponto que ela preferiu fazer tudo isso e se sujeitar a viver com um estranho do que viver onde ela estava vivendo, do jeito que ela estava vivendo, porque ela só queria estudar e ir pra igreja, e nem isso ela podia direito. Coitada da Carla, vamos continuar ouvindo a história dela. Fomos para a lua de mel. Chegando lá, eu era virgem, perdi a virgindade com esse homem, uma pessoa que eu não amava. Meu Deus do céu, como foi difícil, como foi complicado, como doeu. Foi traumatizante. Aí, vivemos uma vida de casados. Nós passamos 3 anos casados. Prestem atenção, que é muito tempo. Pra quem não gosta, é muito tempo. Eu não tinha mais... Você vê, ela passou 3 anos casada, exatamente o tempo dela ficar maior de idade. Atenção, que é muito tempo. Pra quem não gosta, é muito tempo. Eu não tinha mais escolha. Eu casei dia 24 de novembro de 1999. Eu terminava a 8ª série em dezembro. Eu não terminei a 8ª série. Eu morava próximo à escola, bem próximo. Não vou falar de distância porque eu sou péssima dessas coisas de GPS. Ele simplesmente não deixou mais eu ir terminar. E ele tinha me prometido que eu não ia parar de estudar. Eu pensei, não, é porque a gente tá em lua de mel, ele quer ficar mais tempo comigo. Próximo ano eu repito a 8ª série. Dentro da comunidade, de casal só tinha eu e ele. Era uma casa com 3 quartos, um quarto era de oração, o nosso quarto, e um quarto dos jovens, que tinha 2, 3 jovens morando. Jovens homens. Depois saiu o jovem homem e veio uma senhora que era freira, ex-freira, não sei. Eu era a escrava da casa, eu que cuidava, roupa deles eu lavava. Eu era, tipo, a empregada deles, sabe? Com 15 anos eu tinha crise de rins, porque eu tava lavando muita roupa para muitas pessoas, e na casa que a gente morava faltava muita água, então às vezes eu ia de ônibus até a casa da minha mãe, com bolsas grandonas, porque minha mãe tinha máquina. Eu comecei a ficar desesperada com isso, aí comecei a pedir para que os jovens da comunidade, que eles cuidassem da própria roupa. Então os pais deles, irmãs, começaram a lavar a roupa deles, pelo menos a roupa.
Aí, quando essa freira chegou, ela me ajudava um pouquinho, mas era muito complicado, era uma senhora, né? Ganhou-se um terreno, foi morar em outro lugar maior, construiu-se uma casa, e eu tinha a minha casa, ganhei todos os móveis da minha casa. Minha casa era muito bonitinha, era pequenininha, mas era muito bonitinha. E tinha um coordenador nessa comunidade que ele ainda não estava morando nela. Aí começou-se a separar as coisas. Eu tinha minha casa, a casa do coordenador estava sendo construída e tinha a casa dos jovens. Tudo começou a desandar quando o coordenador foi morar lá. Até então eu tentei, né, ser realmente a esposa dessa pessoa. Eu tentei fazer de tudo para ser a esposa dessa pessoa. Só que aí começou a acontecer uma coisa. Eu comecei a ser proibida de outras coisas. Quando eu vi que a coisa estava muito apertada na comunidade, eu pensei, vou fazer unha. Eu sempre fiz a minha unha, eu disse, vou fazer unha. Ele viu que eu tava juntando as coisas, tinha alicate, tinha tudo. Aí ele foi e disse que não tinha necessidade de eu fazer isso, porque eu já estava na comunidade e eu não precisava de mais nada. Aquilo me matou. Os meninos que eram da comunidade, os solteiros, eles começaram a ir pra escola. Aí eu pensei, é a minha oportunidade, porque aí eu não vou sozinha. Pensei, eu vou falar com ele, porque aí eu vou com os meninos, ele não vai ficar, que eu achava que era ciúme que ele tinha de me deixar estudar. E ele disse que eu não ia estudar, porque eu já tinha tudo o que eu precisava na comunidade. Eu não sei se vocês conhecem a comunidade Canção Nova, comunidade Boa Nova, comunidade Obra de Maria, tem várias comunidades. E todas elas, as pessoas, mesmo que elas não trabalhem, mas elas estudam, elas se formam para que elas ajudem na comunidade. Então eu pensei, eu preciso me formar. Gente, ela tá falando de uma comunidade cristã, católica, ela citou a Canção Nova, né? Eu, na minha fase, tive uma fase que eu queria ser freira, que eu queria ser de comunidade. Eu quase fiquei bem tentada, assim, a ir pra Canção Nova, assim. Eu ia pra Canção Nova no Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, né? Direto. E o pessoal lá estuda, o pessoal lá se faz curso, né? Vai estudando pra poder ser alguém na vida independente de Jesus e da missão e das coisas. Então, que estranho. Ela trocou basicamente 6 por meia dúzia, né? Tipo, o cara falando que ela já tinha tudo que precisava na comunidade, ela não podia nem fazer unha, não podia ter nada do próprio dinheiro. Ela tinha que viver de doação, ok, ela entendeu que estava numa comunidade, que ela entendeu como é que seria a vida, mas ela tinha que pegar água na casa da mãe dela, gente. Pô, como assim? Ajudar em alguma coisa aqui quando for necessário. Só que ele simplesmente disse que eu já era da comunidade e que eu não precisava. Aquilo me matou, porque eu queria muito voltar a estudar, minha gente. Eu era muito CDF. Passou-se o tempo, encontrei aquele namorado que eu disse a vocês do começo, que minha mãe disse que era um marginal, lembra? Não de conversar com ele, mas de ver na rua. Meu Deus, meu coração acelerou. E eu vi ali que eu ainda gostava dele. Eu disse, meu Deus, eu não acredito, eu sou uma pessoa casada. E eu, uma pessoa cristã, eu sabia que não podia sentir aquilo por outra pessoa, se eu já era casada e tal. Fiquei desesperada com aquele sentimento que surgiu e aquilo começou a me perturbar, só que passou. A gente não se encontrou mais, passou. As coisas começaram a desandar dentro da comunidade, porque o coordenador foi morar na comunidade, na casa dele. Ali eu perdi todo o meu direito de ir e vir, porque pelo menos eu ia na casa das minhas amigas, ele deixava, meu ex-marido deixava eu ir na casa das minhas amigas, eu tinha amizade com as meninas que iam pra comunidade, com as jovens, com as casadas, eu tinha aquela liberdade de ir e vir. Aquilo pra mim era, meu Deus, era mágico. Então, por eu ter essa liberdade de ir na casa de uma pessoa que eu gostava, aquilo ali supria a necessidade que eu tinha de estudar. Me deixava respirar um pouco. Então eu deixava passar. Um dia, eu lembro que eu ajoelhei nos pés dele, eu segurei nas pernas dele assim, pedi pelo amor de Deus pra ele deixar estudar. Eu queria muito voltar a estudar. E ele disse que não, incisivo mesmo, não, não e não. Tinha a comunidade de vida, que era a comunidade que você morava nela, e tinha a comunidade de aliança, que era que você tinha a sua vida, a sua casa, você só participava das atividades da comunidade. Aí eu disse a ele, ficar de comunidade de aliança, teu pai tem um quartinho nos fundos da casa dele, a gente mora lá e a gente participa de tudo daqui da comunidade. Mas aí eu volto a estudar, arrumo um emprego, você volta a trabalhar também. Ele olhou pra minha cara, assim, bem no fundo do meu olho e disse, eu não saio da comunidade. Se você quiser sair da comunidade, vá só, que eu vou morrer aqui. Eu disse, eu não tô acreditando, não, que eu escutei isso. Aquilo me entristeceu mais ainda. Desse coordenador, como ele era o coordenador e o meu ex-marido era o vice-coordenador, então eu deixei de ser alguém quando eles chegaram, né? Então eu não tinha mais autonomia. Começou a chegar mulheres, lembra que só tinha homens? Aí começou a chegar mulheres na comunidade. Eu não podia usar uma blusa regata. A regata a gente sabe que ela é larga, né? Eu não poderia usar uma blusa regata. Quanto mais uma de alça. Quando foi um dia, chegou uma menina lá
com uma regata. Quando eu olhar as patas das costas dela, tava toda nua. Tinha um negócio vazado assim. Eu fui reclamar, porque se eu não podia, porque que... Não, porque a gente não pode prender assim no início, pra pessoa não fugir, não querer ficar na comunidade. Eu disse, fariseu hipócrita. Hipócrita. Nesse dia foi babado. Fariseu hipócrita. Hipócrita, fariseu. Pô, é isso, é. Se a regra serve pra mim, tem que servir pra todo mundo. É 2 pesos, 2 medidas. Disso, só foi de ré, de mal a pior. Porque tudo que eu falava não era escutado, não tinha mais credibilidade nenhuma. Mas aí, enfim. Amiga, pelo amor de Deus. Sério, é um pouco inacreditável essa história. Amiga, isso é história de filme, Carla. Cara, como que você conseguiu sair dessa? Você durou 3 anos nessa. Meu Deus. Depois de, ter uma pequena discussão, foi uma leve discussão ali com aquela pessoa, com o coordenador. Tudo foi de ladeira abaixo, gente. A minha relação, tanto com o coordenador, com a esposa dele e com meu marido na época, foi ficando cada vez pior. E lembrando, eu fiquei casada 1 ano e meio. E ela até escreveu, né? E até que vivemos bons momentos juntos. Lembrando, eu fiquei casada 1 ano e meio. Casada de verdade. E depois de 1 ano e meio, as coisas só ficaram assim, tipo, a gente convivia, morava na mesma casa, mas a gente não tinha mais nada. Depois disso, tudo pra mim era uma dificuldade, porque tudo eles colocavam empecilho, nada que eu falava, eu tinha mais credibilidade, ninguém me dava mais atenção. Eu fui me desgastando e cada vez mais implorando ao meu marido pra gente... Aí ela escreveu aqui de novo, ó. Eu tentei muito fazer o casamento dar certo. Desgastando e cada vez mais implorando ao meu marido pra gente sair da comunidade, pra gente começar uma vida longe de lá, viver da comunidade de aliança. Aconteceu de um dia eu ir pra casa de uma amiga minha. Eu falei pra meu ex-marido na época, eu disse, eu vou na casa de fulana. Ele não me impedia de ir na casa das minhas amigas, pelo menos isso, graças a Deus. Só que todos os dias tinha as laudas. Minha gente, eu tô com 0 credibilidade falando assim com vocês, né? Então, as laudas eram uma oração que a gente fazia todo dia às 5 horas da tarde. Aí eu falei pra ele, eu disse, hoje eu não vou ficar. Aí ele disse, não, tudo bem. Quando eu cheguei no meio do caminho, me deu uma vontade tão grande de voltar pra casa. Eu disse, meu Deus, eu vou voltar. Coisa estranha, um sentimento ruim. Quando eu cheguei em casa, a luz da capela tava acesa. Eu disse, gente, o pessoal já tá na capela. Começaram cedo a oração. Ai, Jesus, como eu sou inocente. Quando eu cheguei lá, eu escutei burburinho, conversa. Achei estranho, eu disse, não tá tendo laudas, não. Estão conversando. Eu fui escutar, né? Ter ouvido assim. Adivinha quem era o assunto? Era eu. O coordenador, principalmente, tava falando horrores de mim. E eu não fazia o que eu fazia, que eu não tava sendo exemplo para as meninas que iam entrar. Metendo pau. E meu ex-marido calado. Eu tô sem credibilidade, né? Peraí, falando de coisas ao meu respeito. O que eu devia, o que eu não devia fazer, sem minha presença, né? Eu acho que eu comi um pouco desse creme. Cleanzinho. Caraca, imagina. Isso aí, ó, é intuição. Ela ia pro lugar, ela falou, não, vou voltar. E foi lá e ouviu tudo sobre ela. Sagacidade. Aqui não tem fariseu, não. Aqui é intuição divina, pô. Milk. Eca. E eu só escutando, né? Aquilo ali me matou, porque tudo que eu esperava era que o meu ex-marido me defendesse. Não, vocês estão errados. E não... Eu tô com gosto horrível na boca. Ela não é assim, ela não faz isso, ela faz tal coisa. Entendesse? Eu esperava uma defesa, já que ele era o meu marido. Ele escutou tudo de todos e não falou uma palavra pra me defender. Terminou a conversa, eles não fizeram oração nesse dia. Acho que eram umas 4h20 da tarde. Escureceu e eles falando mal de mim. Quando eu percebi que tava terminando a reunião, aí eu corri pra minha casa. Tudo escuro, não acendi uma luz. Fiquei sentadinha no sofá assim, ó. Igual o filme, né? Com tudo escuro, esperando a pessoa chegar e vai acender, a pessoa vai tomar um susto. De perna cruzada, com a cara bem feia. Ele abriu a porta, tudo escuro. Quando ele abriu a porta, ele tomou aquele susto quando acendeu a luz. Hoje tu tá aí, não fosse não pra casa de... Não. Tu tá aí há muito tempo? Eu disse, bastante. O suficiente. Ele não falou nada. Ele ficou mudo. Ele ficou sem ação. Eu fiquei na sala, ele foi pro quarto. Pronto, morreu o assunto. Ele nunca tocou nesse assunto, eu também nunca toquei nesse assunto com ele. Tinha um amigo meu que era da comunidade, mas que já tinha saído, que estava estudando para ser padre. Eu liguei para ele, disse, fulano, tá acontecendo isso, eu tô desesperado, não sei o que é que eu faço. Porque eu tô fazendo de tudo para manter o meu casamento. Mas ele tá fazendo de tudo para me afastar e a comunidade tá fazendo muito mal pra gente, como casal. E esse meu amigo vinha pra Garanhuns. Deitei no colo dele assim, eu chorei tanto, desabafei demais. Foi com uns 2 meses depois, mais ou menos, e isso eu aguentando tudo dentro da comunidade até as eleições.
Eu não votava no bairro que eu estava morando, porque eu gostava de votar no bairro que eu sempre morei, na escola que eu estudava, inclusive, que era quando eu estudava com meu namorado. Por que que eu gostava de ir pra lá? Porque quando eu ia votar lá, eu via ele, nem que fosse de longe. Nessa eleição, 2002, encontrei ele. A gente passou, né? Eu passei e ele tava assim na esquina. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Quando eu fui votar, minha sessão tava muito cheia. Aí eu disse, não vou votar nada. Vou ficar ali com as meninas sentado um pouquinho e daqui a pouco eu subo. Ele chegou e foi conversar comigo. Perguntou se podia sentar e conversar comigo. Eu disse, pode. Meu coração... Ela escreveu ali na tela, né? 4 anos sem eles trocarem nenhuma palavra. Ela e o garoto que ela era afim, que os pais chamavam de marginal. Perguntou se podia sentar e conversar comigo. Eu disse, pode. Meu coração parecia um tambor rufando. Aí conversou algumas coisas assim do tempo de escola. Aí ele foi e disse assim, eu sei que eu tô errado, porque você é uma pessoa casada e eu não deveria dizer o que eu vou dizer agora. Mas eu já... tive várias namoradas, eu procurei em todos os lugares alguém que pudesse suprir a falta que eu sinto de você, mas eu não consegui. Inclusive, uma moça que eu namorei tá grávida, não tô com ela, mas o que eu quero mesmo, o que eu queria mesmo era ficar com você. Mas eu sei que eu não posso, porque você é uma pessoa casada. Meu Deus do céu. A gente passou 4 anos sem se falar, minha gente. Quando a gente vai se falar, ele vai e solta uma bomba dessa. Por dentro, eu tava explodindo de alegria, porque era tudo que eu queria ouvir. Mas por fora, eu tinha que demonstrar, né? Seriedade, uma mulher casada. Só assim, balançando a cabeça. Nesse dia, eu acho que eu cheguei lá, era tipo 11 horas da manhã. Fui pra casa, ia dar 6 horas da tarde, porque eu fiquei por ali com as meninas que estudavam comigo, que era a minha galera da escola. Com ele, a gente tudo conversando, e eu não toquei mais nesse assunto, ele também não. Deu umas 5h30, mais ou menos, ele foi me levar no ponto de ônibus pra eu ir pra casa. Eu passei a noite inteira sem dormir, pensando nele. Pensando no que ele tinha me falado. Porque uma vez por mês, pelo menos, eu queria juntar minhas coisas e ir embora, mas eu não tinha coragem, porque eu não tinha pra onde ir, eu não tinha uma família que me acolhesse, que me apoiasse. Então, quando eu pensava em sair de casa, eu não tinha pra onde ir. Eu via aquilo ali, tipo uma esperança de você mudar a sua vida. E ainda mais com a pessoa que você amava, né? Aí, pra vocês terem ideia, 4 anos sem a gente se falar. Eu lembrava o número do orelhão da casa dele, que era em frente à casa dele. Eu sou muito boa com datas, de memória. Liguei. Acho que umas 11 horas, quando eu liguei, aí uma pessoa foi chamar, né, quando ele atendeu, eu disse, você sabe quem tá falando? Aí ele disse, como é que eu vou esquecer o amor da minha vida? Minha gente, quando ele disse isso, meu Deus do céu, eu me derreti todinha. Meu Deus! Ai, os humilhados sendo exaltados. Bicha, ela lembrava o número do orelhão da frente da casa dele. O orelhão, essa história é bem antiga, né? Bem antiga. Amiga, mas já tava com 18 anos, já podia fazer o que quisesse da vida, da sua vida, já era mais velha. Como é que eu vou esquecer a voz do amor da minha vida? Aí ele me deu o telefone de contato da casa dele e a gente começou a se falar. Todos os dias a gente se falava. E todos os dias eu ia pra missa 6 horas da manhã. Eu passei a ir pra missa 4 horas da tarde, porque eu dizia que ia pra missa, mas eu não ia. Ele jogava vôlei, eu ia assistir os jogos dele. Eu não ficava sozinha com ele, eu sempre ficava com a galera, porque eu tinha medo do que o povo ia falar. Vamos pro próximo vídeo. Ai, gente, será então que ela vai ficar com ele? Será que ela vai ficar com ele? Eu comecei a ir pra missa todos os dias. Eu dizia na comunidade que ia pra missa às 4 horas da tarde, que eu tava gostando mais de ir à tarde. Só que eu deixava de ir pra missa pra ir assistir os jogos de vôlei, que meu ex-namorado ficava toda tarde jogando. Só que aí eu tinha medo das pessoas ficarem dizendo, olha, uma mulher casada, vive com ele toda hora, pra cima e pra baixo. Então o que era que eu fazia? Eu não ficava sozinha com ele. Sempre ficava com as minhas amigas, assistia o jogo ali rodeado de galera. Nunca dei aquela bola pra ele imaginar, e ela gosta de mim ainda também. Mas tava ali. E a gente todos os dias falava. Quando eu não ia assistir o jogo do vôlei, porque ele tava de serviço. E eu tinha que fazer a média, porque eu tinha que ir pra missa também, né? Pra ninguém perceber que eu não tava indo pra igreja. Um dia, a gente ficou só eu, ele e outra amiga minha, na frente da casa dela. Ela disse, eu vou pegar água pra gente, peraí que eu já volto. E aí ela entrou pra pegar água pra gente, e aí ele disse que tinha um tesouro e tal. Aí eu imaginei qualquer coisa menos o que ele ia me mostrar. Aí ele pegou a carteira assim. Quando ele tirou, tava o vinco na carteira. Sabe quando você deixa uma coisa muito tempo no lugar? Tava a marca, assim. Aí era parece que tinha 2 dos bilhetinhos que eu mandava pra ele. Mandava muito bilhetinho, minha gente. Eu sou muito apaixonada, eu sou muito romântica. Uma foto minha foto chega, tava meio desbotada na carteira dele. Aquela hora que eu vi aquilo, aí eu pensei, acho que ele realmente gosta de mim, então. Aí eu fui e falei pra ele como que tava a minha situação, o que acontecia comigo, o que eu pensava e por que eu não saía de casa, né? Tava tudo e não tinha coragem de sair porque eu não tinha pra onde ir e tal. Eu expus minha vida pra ele. Não disse que gostava dele, mas disse que tava assim a minha vida. Ele foi e disse assim, no dia que você sair de casa, eu alugo a casa e boto você dentro. Era o que eu queria ouvir. Eu fiquei muito feliz com essa
possibilidade, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito assustada, porque era uma vida nova, do zero e sozinha, porque eu sabia que eu não ia ter apoio de ninguém na vida. Eu me abri e disse que realmente gostava dele ainda, que estava esperando a oportunidade de ver se realmente ele também gostava de mim, se era verdade, se não era. A gente conversou e acordou o seguinte: eu vou tentar trabalhar escondido novamente, tentar fazer unha novamente, juntar um dinheiro. Foi em dezembro para janeiro, eu saio de casa e alugo um quartinho, alguma coisa assim que dê pra eu ficar, e vou procurar um emprego. Ele disse, tá certo. Eu disse, agora com uma condição: você não pode encostar em mim, você não pode me dar um beijo, porque se você me der um beijo, na bochecha que seja, eu saio de casa. Ele disse, tá certo. E um dia, estávamos nós em um encontro, eu, o coordenador e meu ex-marido tinham viajado. Aí tava eu, o coordenador, todo mundo da comunidade, num encontrão da igreja, que era o dia todo. Teve um intervalo que a gente conseguiu se encontrar, eu e meu ex-namorado. Liguei pra ele, eu disse, olha, eu vou estar no encontro assim, assim. Ele disse, eu vou estar lá no centro, se tu quiser fazer um lanche comigo. Aí eu fui, lanchei com ele, acho que umas 11 horas da manhã, voltei. Quando eu voltei, todo mundo, onde era que tu tava? Onde era que tu tava? Passei meia hora fora. E todo mundo, onde era que tu tava? Eu disse, minha gente, eu tava por aqui pelo encontro, só que eu tava circulando, vocês não me viram. Ave Maria. Ave Maria, fariseu hipócrita. Ai, ela tava dando o jeito dela. Gente, ela vivia um CSI, ela tinha que fazer uma estratégia novinha pra conseguir sobreviver, basicamente, e ter a liberdade que ela tanto queria. Às 5 horas da tarde, que terminou o encontro, aí eu cheguei para o coordenador, lembra? Meu ex-marido estava viajando. Eu disse, fulano, meu tio quer que eu vá dormir na casa dele. Aí ele disse, tá certo, pode ir. Eu tinha que pedir autorização para tudo. Tudo. Nessa época eu tinha 18 anos. Quando eu cheguei pro meu tio tava bem pertinho. Eu disse, ô tio, o senhor pode me deixar em tal lugar? Ele disse, deixo. Eu fiquei, meu Deus, que eles não fiquem perto um do outro, senão um vai dizer pro outro que desci no lugar que meu tio deixou. Liguei pra o meu ex-namorado novamente e disse, olha, eu tô indo aí. Ele disse, oxente. Aí eu disse, eu tô só pra andar. Porque eu só tomava vinho. Eu não bebia. Aí eu fui no Bonanza, comprei uma latinha de cerveja. Fiquei meio grogue quando fala meu pai. Quando ele chegou, ele disse, bora andar. Aí eu disse, bora. Quando eu cheguei, né, no caso. Na minha cabeça era por ali, minha gente. Aí ele disse, tu quer andando ou tu quer ir de ônibus? Eu fiquei com medo dele. Não vou mentir. Nesse momento eu tive um pouquinho de desconfiança. Aí eu disse, de ônibus. Porque vai que se eu tivesse, né, indo a pé, ele me jogasse num canto qualquer, emburacado, e fizesse qualquer coisa comigo. Aí a gente foi pro polo. O bairro que eu morava tinha ônibus até 10h30 da noite. Quando eu olhei era 10h25. Eu quase enlouqueci. Eu disse, como é que eu vou pra casa? Como é que eu vou pra casa? Eu não tinha dinheiro pra ir de táxi. Lembro que ele era do exército. Então ele recebia R$127, uma mixaria. Ele era recruta na época. 18 anos, tinha acabado de entrar. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Ele disse, não, você dorme na casa da minha irmã? Eu disse, tá certo. Quando tava perto da hora de ir embora, eles, tem um negócio pra te contar agora, é segredo, ninguém pode ouvir. Eu disse, o que foi? Quando eu fiz assim, o que foi? Ele encostou aqui e foi descendo. Pronto, acabou-se. Rolou o tão temido beijo. Eu fiquei desesperada, porque isso tinha acontecido. Mas não disse a ele, você sabe o que vai acontecer. Ele não disse. A gente foi embora, chegou na casa da irmã dele, não tinha ninguém. Ele disse, você vai dormir comigo. Ele dormia num quarto à parte, no quintal da casa da avó dele. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Ele me respeitou o tempo todo. Eu falei pra você, eu já tô muito errada. Ele disse, não, você vai dormir, você vai entrar e vai dormir. Quem disse que eu dormi? Ele deitou num canto e eu fiquei sentada assim, ó, com medo, porque a avó dele acordava às 5 horas da manhã. E eu, meu Deus do céu, ela vai acordar, vai me ver aqui. Ela não me conhecia, mas ela podia saber que eu era casada e ia dizer, meu Deus, uma quenga. Quando ela acordou, que começou a varrer, eu tinha dado um cochilo, acordei assustada. Aí quando ela entrou, ele abriu o bar do avô dele e eu passei, saí. A gente se despediu, também não disse o que eu ia fazer. Quando eu saí da casa dele, a primeira coisa que eu fui fazer foi na escola, na última escola que eu estudei, pra procurar a minha transferência. Ai, gente, eu tava tentando entender enquanto ela vai contando por que ela ficou tão chateada dele ter beijado ela e ela ficou com tanto medo. Acho que é porque, na verdade, no caso também, ela tava traindo o marido dela, né? Querendo ou não, ela não tinha se separado ainda. E ela parece uma pessoa muito certinha, então ela tava bem chateada com essa história dela tá traindo o marido, né? Quando eu cheguei lá, me disseram que tava na outra escola, que era quando eu tinha estudado com meu ex-namorado, porque minha mãe não tinha levado toda a documentação. Aí eu fiquei resolvendo trâmites pra tentar pegar minha transferência, pra tentar fazer minha matrícula. A gente tava em novembro, então tava perto da época já de fazer matrícula. Aí como eu tava nessa escola que eu já tinha estudado, e era onde eu ia estudar de novo, queria estudar, aí eu voltei lá e tentei fazer minha matrícula lá, e já lá mesmo fiz. Cheguei em casa, era 1 e pouco da tarde. Organizei, juntei tudo. Ele perguntando onde era que você tava, onde era que você tava, na casa de tio.
Até hoje, eu nunca contei essa história, porque eu acho que o justo não se justifica. Eu passei tudo que eu tinha que passar. As pessoas do bairro, da comunidade, me julgavam muito. Tinha gente que comprava em carne no meu nome e disse que não ia pagar porque eu tinha me separado de fulano e tal. Gente, quando eu me separei foi bem complicado. Mas enfim, eu não cheguei nessa parte, né? Aí eu fui, juntei tudo, dei uma limpada na casa, juntei o que eu pude, porque ainda ficou muita coisa em casa. Quando ele viu que eu tava juntando as coisas pra ir embora, ele se ajoelhou nos meus pés, segurou nas minhas pernas. Do jeito que eu fiz, implorando a ele pra ir pra escola, ele fez comigo, implorando pra eu não ir embora. Por favor, não vá não, se você for, eu vou com você. Eu disse, vai não. Vai não, porque quando eu quis sair com você, você não quis. Quando eu lhe implorei pra estudar, você não deixou. Quando eu implorei pra gente morar na casa do seu pai, você disse não, que você ia morrer na comunidade, que eu já tinha tudo que eu queria. Se eu não quisesse ficar aqui, que eu fosse embora e você ia morrer aqui na comunidade. Eu vou embora. E ele chorando, desesperado, segurando as minhas pernas. E eu fiquei com muita pena, comecei a chorar. Mas eu não ia ficar com ele por pena, porque eu sabia tudo que eu tinha passado já, naqueles 3 anos de casamento. E aí, infelizmente, nós temos que ir pra próxima. Conseguiu, é isso. Ah, agora você vai se ajoelhar, sendo que quando eu me ajoelhei pedindo pra estudar e pra gente ter uma vida, pra gente tentar, você não quis. Muito bem, Carla. E aí? E aí, você ficou com um menino? Criei coragem, o táxi chegou, eu tinha uma mixaria, minha gente. Fui na casa de uma amiga minha que ela tinha quartinhos pra alugar e tinha um pra alugar na época por R$30. Eu tinha R$45. Quando eu cheguei lá, ela disse, Carla, aluguei ontem. Eu fiquei desesperada, eu disse, eu vou pra onde agora? Aí eu fui pra Coab 1, que é onde ele morava, meu ex-namorado. Fui atrás dele, e a irmã dele disse, traga ela pra cá, que ela ficar aqui. Só que nesse dia, eu não sei como, a irmã dele desapareceu do mapa, a gente não conseguia encontrar ela. Aí eu liguei pra meu amigo, lembro meu amigo que tava estudando pra ser padre. Falei com mãe, você fica lá na casa dela. Aí eu fui pra casa da mãe dele. Eu fiquei lá uma semana. Eu expliquei tudo pra ela, claro, né? E ela entendeu e disse, não, você fica aqui, você não vai passar necessidade nenhuma. O tempo que você precisar, você fica aqui. E eu disse, eu não tenho dinheiro, vou procurar emprego. Todo dia de manhã eu tomava café e saía pra procurar emprego, só chegava de noite, pra não ter que dar gastos com comida. Eu passava o dia sem comer. Eu só comia de manhã o café da manhã que ela me dava. Eu passava o dia inteiro sem comer, porque eu não queria dar despesa e trabalho pra ninguém. Um dia, alguém chegou pra mãe do meu amigo, fez a cabeça dela contra mim. Disse, tu tá coitando uma mulher que, né, que se separou do marido pra ficar com um moleque, porque o meu ex-marido era muito mais velho do que eu. Todo mundo considerava ele um homem. Gente, vocês viram o que ela escreveu ali? Ela errou. Era 16 anos de diferença. É pior ainda a história. Quando ela tinha 14, ele tinha 30. Era muito mais velho do que eu. Todo mundo considerava ele um homem. E a pessoa que eu tinha deixado meu marido pra ficar era um rapaz de 18 anos, assim como eu. E ele era um moleque. Pra completar, o outro filho dela ia chegar de São Paulo. Começaram a botar na cabeça dela. Fulano vai chegar, isso vai dar ruim pra tu, vai ficar uma coisa estranha, o povo vai falar. Aí ela chegou pra mim e disse, olha, Carla, fulano tá chegando de São Paulo, sexta, pode ficar uma situação complicada, então se você conseguisse arrumar um lugar até ele chegar, eu disse, não se preocupe não, saio hoje da sua casa. Não precisa sim. Eu saio hoje da sua casa. Eu agradeço muito os dias que eu fiquei aqui, mas tem uma coisa que eu não quero é incomodar ninguém, nem prejudicar ninguém. Aí juntei minhas coisas, fui-me embora. Aí sentei na calçada, porque eu não tinha pra onde ir. Bati na porta da minha amiga, ela era tudo vizinha, assim. Bati na porta da minha amiga, que tava grávida. E a gente sentou lá e eu fiquei falando pra ela, disse, Carla, eu não posso lhe chamar pra ficar aqui, porque eu nem contei a Painho que eu tô grávida ainda. Eu não posso. Isso tinha outra amiga em comum, que no caso era amiga dela, e eu só conhecia ela, assim, por passar nos corredores da escola, se ver, assim, na rua, e dizer, opa, tudo bom. A gente não tinha intimidade. Eu, Renata e Natália. Renata era a menina que tava, né, numa situação com o pai que ainda não tinha falado que tava grávida, e Natália tava do meu lado também. E Natália só escutando toda a minha lamentação e eu dizendo que não tinha pra onde ficar. E se eu não arrumasse um lugar, eu ficava na rua. Eu não tinha problema de ficar na rua. Eu só queria que alguém guardasse minhas coisas, pra não ser assaltada. E isso, meu ex-namorado, não sabia de nada. Aí, Natália disse, eu vou aqui em casa, já volto. Pra mim, ela ia tomar uma água. Enfim, nem ia. Não tava nem prestando atenção na conversa, só ia lá e não voltava mais. Chega a dar um negocinho assim no coração. Aí, Natália voltou, aí disse assim, você vai ficar aqui em casa. Você vai ficar na minha casa. Eu já falei com minha mãe. Eu olhei assim pra cara dela, se tu nem me conhece. Como é que eu vou ficar na tua casa? Aí ela disse, você vai ficar aqui em casa, porque você não vai passar necessidade, não. De jeito nenhum, não vou deixar você passar por isso. Já falei com a minha mãe, meu pai tá viajando, mas ela já ligou pra ele. Eu fiquei na casa de Natália. Eu sei que eu dei desespero. Gente, você vê, né? Anjos aparecem na nossa vida e ajudam a gente. A gente tá passando por situações absurdas, mas sempre tem alguém que vai estender a mão. E às vezes são as pessoas que a gente menos espera. Porque as pessoas que a gente mais espera não estendem a mão, muitas vezes estendem a faca. Né? Eu fiquei muito incomodada com isso, mas aí eu virei
íntima, assim, as duas virou cu e caçola. Até porque o namorado da Natália era amigo do meu então namorado novamente, né? Eu ficava preocupada porque eu sabia que eu tava dando despesa. Eu notei que os irmãos dela começaram a se incomodar. Talvez o mais velho começou a se incomodar. E aí a gente tentou arrumar casa, fui ajeitar as coisas pra ir embora. Aí Natália disse, não, você não vai se embora não. Me convenceu de ficar. Só que aí eu via que tava incomodando, sabe? Aí chegou um dia que o pai dela falou com ele, porque ele tinha que dar um jeito e tal. E ele disse que tava tentando dar um jeito, que tava complicado de dar esse jeito justamente porque ele não tinha condições ainda, mas que ele ia dar um jeito. Aí quando foi dia 5 de janeiro, ele recebeu e a gente foi atrás de casa pra alugar. Sem dizer a ninguém, não disse a Natália, não disse a ninguém. A gente rodou, achou uma casa perto da casa da minha mãe. Até então eu tinha feito umas ligações pra minha mãe, tinha falado com ela. Eu fui de penetra no aniversário da minha irmã de 15 anos, minha irmã do meio, meu pai odiando. Não fui bem-vinda. Pior, levei ele. Levei Natália, levei o namorado da Natália. Fui desaforada ali. Meu Deus. Ah, foi desaforada mesmo. Pô, te expulsaram da família porque você não podia ficar com o seu namoradinho e estudar e ir pra igreja. E aí você teve que passar por tudo isso, se casar com 14 anos, pra depois ter que fazer toda uma engenharia social pra você conseguir fugir desse relacionamento, pra você conseguir ter uma vida. Foi mesmo. E aí? Fui muito mal recebida e eu tava ali incomodando, eu percebi que eu tava incomodando. Daí a gente conseguiu alugar essa casa no dia 5 de janeiro e a gente não tinha nada. A gente colocava uma sacola de plástico de supermercado, colocava assim no cantinho da parede, colocava as nossas roupas juntas. Ele tinha um rackzinho de ferro e ali eu colocava roupinha, desodorante, antitranspirante, essas coisas. Aí eu tinha 2 cabides, que era o que eu tinha trazido da minha casa. Aí a gente pendurava os 2 cabides, colocava a roupa, que ele era do exército, eu pendurava a farda dele, 4 colchões de solteiro, só que cada colchão não valia um. Era uma tábua, assim. E a gente colocou os colchões lado a lado, o forro de casal, as meninas me deram, né, forro de casal pra colocar em cima, e era tudo que a gente tinha. Não tinha onde comer, a gente não tinha nada. Eu lembro que o aluguel foi R$70. Lembra que eu não trabalhava, né? Só ele tava água e luz, dava em média R$15. E aí a gente comprava bolacha, mortadela, essas coisas que dava pra comer assim. Aí o que a gente fazia? Ele comia na casa da avó dele, que fechava o portão 5 horas da tarde. Ele saía do quartel, passava lá, comia e ia pra casa. E o resto do dia ele comia no quartel. E eu comia na casa da minha mãe. Peguei pra mãe, perguntei se podia ficar comendo lá, até a gente comprou o nosso fogãozinho. Só balançou a cabeça. E aí eu... Porra, pelo menos isso, né? Pelo menos a mãe não abriu mão de dar comida pra filha. Pelo menos isso. Olha. Todas as humilhações possíveis do mundo que vocês puderem imaginar, tendo que comer na casa da minha mãe. A gente casou, teve filhos, a gente tem uma vida. No meio do caminho teve vários percalços. A gente se separou em 2021, passou alguns meses, né, no meio da pandemia, e depois a gente voltou e nunca mais se desgrudou. Hoje a gente vive melhor do que vivia quando era um casalzinho de namorados. A gente vive muito melhor hoje, a gente tá muito feliz, graças a Deus. Mas foi muito difícil. Gente, eles estão juntos até hoje. Eles estão juntos até hoje. E deu certo, estavam comendo mortadela, biscoito, estão aí, ó. Caramba! Muito. Minha mãe dizia, tu quando arrumar um bucho, ele te deixa. É só você arrumar um bucho. Aí eu lembro que um dia não deu tempo dele comer na casa da avó dele. Aí eu disse, então eu também não vou comer na casa da minha mãe. Aí ele disse, não, você não vai ficar com fome. Eu disse, nem você. Se é pra ficar com fome, fica os dois. Tá os dois na merda, fica os dois atolados. Insistiu. Aí eu pensei, eu vou então, só que aí eu roubo comida. Eu tento trazer uma vasilha de comida pra ele. Eu fui comer, era macarronada. Meu marido ama macarronada. Meu pai olhou pra mim, assim, teu macho já comeu? Providência de Deus, que meu marido não ia ficar com fome. Mas a humilhação veio, né? Ter um macho. Porque eu era muito quenga, né? Disse, comeu não. Isso leva pra ele. Ali já foi uma vitória. E meu marido não podia passar na frente da casa da minha mãe. Um dia eles querem saber, liga seu pai que eu quero ir lá falar com ele. Aí fui lá, conversou com ele, disse que não era um moleque, que tinha feito, que cumpriu, que me botou dentro de uma casa, que não sei o quê. Quando eu engravidei, que eu tava com 6 meses, meu marido fez um empréstimo, colocou o dinheiro na minha mãe, você vai fazer um enxoval com ela. Desde então, não vivemos com a família, mas vivemos em paz com a gente. Depois eu conto mais histórias sobre nós. Ah, então ele ainda foi o pivô pra fazer a relação da família dela com ela melhorar, né? Você vê, né, gente? Você vê. Quando é a pessoa certa, né? Tem que ser. Eu vou te falar que eu gostei muito da história da Carla. Eu poderia passar horas ouvindo a Carla falar. Eu acho ela uma mulher muito guerreira. Desde adolescente, visionária, estrategista, dona de si, sabia o que queria e foi atrás do que ela queria.
Inspiradora a sua história, Carla. E mostrando que no final, né, tá aí amando com seus filhos, com seu marido. Valeu a pena esperar, né? Apesar de toda essa história, pelo menos vira história pra contar, amiga. E que bom que hoje você tem uma relação com a sua família diferente, porque foi bem difícil tudo isso. E você, o que você achou disso tudo, meu amor? Quero saber a sua opinião. Se você chegou até aqui, comente cama, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.